Olá, turminhas dos quartos anos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma atividade de matemática. Então, chegou a hora de estudar, desliga a televisão, fica longe dos estímulos alheios, abra o vídeo explicativo, pega o caderno, pega a folha, o estojo e vamos nessa. Então, acompanhem aqui a explicação. Segundo o boletim apresentado no dia 25 de junho, os 10 bairros da cidade de João Pessoa com mais casos de Covid-19 eram os bairros de Mangabeira, Cristo Redentor, Valentina, Oitizeiro, Gramame, Cruz das Armas, Manaíra, Bairro das Indústrias, Bessa e Torre, nessa ordem. O quadro a seguir apresenta de maneira desordenada a quantidade de casos desses bairros: 557, 424, 722, 213, 286, 386, 216, 319, 363 e 363. Repetiu aí, certo? Porque tinha a mesma quantidade de casos. Agora é sua vez. Registre todas as respostas em seu caderno. Se não tiver a folhinha. Se tiver a folhinha impressa, pode fazer nela mesmo. 1. Organize os dados apresentados em uma tabela que apresente a quantidade de casos de cada bairro em ordem decrescente. O que é decrescente, gente? Do maior para o menor. Então, eu sugiro que aí onde tem bairro, você escreva logo o nome de todos os bairros na ordem que aparece no enunciado, certo? Mangabeira, Cristo Redentor, Valentina, você vai colocando. E vai colocar a quantidade de casos, do maior para o menor. Quem é o maior número? 557. Então, ao lado de Mangabeira, você vai colocar o número 557, porque esse bairro tinha essa quantidade de casos. Depois que você ordenou o nome dos bairros, você vai colocando o número de casos, do maior para o menor. Questão número 2. Qual o total de casos confirmados de Covid-19 desses 10 bairros no dia 25 de junho? O que é que você vai ter que fazer, gente? Vocês terão que somar todos esses números, certo? Então, vocês já sabem fazer a adição. Começa pela unidade e você coloca a unidade e faz a reserva lá da dezena, sobe o númerozinho. Faz a continha bem bonita, não vale usar a calculadora, certo? Então, somem todos os números e vejam qual era a quantidade de casos. Questão número 3. Qual a diferença entre o número de casos do primeiro e do 10º colocado entre esses bairros da capital? Então, o que é que vocês vão ter que fazer? Pegar o maior número, que está lá, né, no início da tabela, e fazer a subtração com o último número. Quando a gente fala em diferença, é sempre subtração, que é a continha de menos. Então, pega o número maior, menos o número menor e vê qual era a diferença de casos. Questão número 4. Ainda de acordo com o boletim, havia 8.760 casos confirmados de coronavírus em nossa cidade, sendo 5.652 já recuperados. Qual a diferença entre a quantidade de casos confirmados e as quantidades de pessoas recuperadas? Então, diferença novamente, gente. Novamente uma subtração. 8.760 menos 5.652. Faz a continha sem o uso da calculadora, certo? E mais tarde eu vou postar a correção. Então, fiquem atentos. Não esperem apenas a correção. Tentem fazer, certo? Façam com atenção e mais tarde a gente só confere os resultados. Um beijo, até daqui a pouco.